graduar agora o nosso corpinho, tá bom? E junto nessa aula a gente já vai graduar a manga também, ok? Porque os dois andam juntos, tá? Quando, por exemplo, se eu quero pôr uma manga aqui na minha blusa, eu já vou ter que já graduar a minha manguinha. Então já vou ensinar os dois. Aqui tem vários detalhezinhos um pouquinho diferentes da calça, mas vamos lá que eu vou te ensinar. Finalmente a gente chegou na nossa blusa, no nosso corpinho. Vamos graduar então? Vamos aprender a graduar cava, ombro, tudinho. Eu sou M, ok? Então eu sou M. Aí a minha base ficou P, ok? Escreve P e a primeira graduação que você fizer vai ser M. Eu sou aqui, ó. Eu estou aqui. Qual você está? Você está aqui? Você é o G? Ok? Então, do M pro G, nós vamos aumentar 6. Do M pro P, nós vamos diminuir 6. Tá bom? Então é a mesma coisa que a gente fez na calça e a mesma coisa que a gente fez na saia. Porém, na blusa, a gente vai graduar apenas as laterais, tá? Igual a nossa saia. Então vamos lá. Pra gente graduar 6 centímetros de um tamanho pro outro, eu tenho que aumentar 1,5 aqui e 1,5 aqui. Por quê? Novamente, vamos repetir pra gente gravar bem. 1,5 nessa lateral das costas. Quando eu cortar, vai ser 1,5 na outra lateral das costas. Então já vai dar 3 centímetros só nas costas. A mesma coisa na frente. E somando os dois, vai dar os 6 centímetros. Que a gente quer graduar de um tamanho pro outro. Ok, então vamos lá, ó. Lateral. Graduamos 1,5. Ok. Cava. Quanto que a gente aumenta aqui? A gente aumenta 1,5? Não. Por quê? As pessoas geralmente que vai aumentando de tamanho, sim, elas crescem aqui um pouquinho, mas elas crescem muito mais aqui nessa região. Então aqui na cava a gente aumenta a metade do que a gente aumenta aqui, ó. Tá? Então vamos arredondar 0,7. 0,7. 0,7, tá? Então a gente aumenta aqui, ó, esse ombro, essa cava, a 0,7. Lembrando, quando a gente aumentar as outras costas, a outra costas aqui vai ser 0,7 mais 0,7, vai ser praticamente 1,5 cm, aumentando de um tamanho pro outro, certo? Lembrando sempre, aqui a gente tá fazendo meia costas. Então tudo que a gente aumentar aqui, as medidas que a gente tá aumentando, será praticamente o dobro, ok? Aqui na cava, se eu fizer uma linha reta aqui, ó, onde termina a minha cava, tá vendo? Ela vai ficar dessa maneira. Eu desço aqui também um pouquinho, eu gosto de descer 0,7 do jeitinho que eu vim ali, ó, tá? Então eu vou terminar minha curva 0,7, uma cava um pouquinho mais larguinha. Pego a régua, ó, e já vou definir isso. Eu sei que eu tenho que parar aqui. Ó, então ela vai ficar exatamente assim. Ó, ela ficou um pouquinho, se eu pôr a régua aqui, vocês vão conseguir ver, ó. Ela ficou um pouquinho mais abaixo, 0,7 centímetros, tá bom? Ombro, como a gente aumenta aqui? Então vamos até o final. Aqui do ombro no 0,7. Vamos terminar o desenho dessa cava, para daí a gente fazer a altura do ombro. Ó, tá bom? E o ombro aqui na altura, vamos aumentar? Vamos, por quê? Porque a gente precisa aumentar essa cava, que é a largura, né, ao redor do braço da pessoa. Aqui em cima, eu não gosto de aumentar 0,7, tá? Eu aumento apenas 0,5, ó, no ombro. E no decote também, ó, 0,5. Então vamos lá. Vamos fazer as curvas. Isso. Só você posicionar a régua. Aqui é onde vai o zíper, né? Que é as minhas costas. Eu aumento alguma coisa? Não. Não aumenta nada, tá? Você já tá aumentando nas laterais. Pronto. E aqui, no meu decote, é só você posicionar aqui de uma maneira que interligue. E pronto, essa é a graduação. Agora, o corpinho. É interessante você aumentar um pouquinho o comprimento dele? Eu acho sim, interessante. Eu gosto de aumentar 1 centímetro. Por quê? Quanto mais o seio, né, tanto da frente aqui, que as costas vai fazer parte da frente, é maior, mais tem a possibilidade de aumentar a altura do corpo. Então eu gosto de aumentar 1 centímetro de um tamanho pro outro. Ó. Então esse agora, essas minhas costas já não seria mais o M. Eu graduei ela para o G. Né? Apagaria todo esse lápis, recortaria, colocaria costas, tamanho G, recortaria tudo e guardaria essa modelagem, então, no G. Frente, é a mesma coisa. Se eu quero graduar para uma numeração maior, 1,5 as laterais. Então, vamos lá. A gente aumentou 1 centímetro no comprimento? Aumentamos. Então, aqui também a gente vai aumentar 1 centímetro no comprimento. Então, vamos lá. Pega a nossa régua e faz essa curva. Ficou um pouquinho torto, mas daí se eu tivesse com um lápis aqui era só arrumar. Isso. Tá? Pronto, aumentei então 1 centímetro de comprimento, 1,5 na lateral. Na cava, aqui, a gente vai aumentar 0,7, a mesma coisa que a gente aumentou na frente, não muda. Altura do ombro, 0,5, é a mesma coisa. Eu fiz aqui um resuminho pra vocês e está aqui no anexo, tá? Um resuminho dessa graduação. Então, se vocês quiserem guardar, eu não quero graduar agora, né? Mas gostei de aprender e tal. Então, imprime, deixa guardadinho, que lá eu coloquei no desenho tudo certinho pra vocês, tá bom? Depois eu desenho a cava, ó. Lembrando, aqui eu desci, deixa eu só fazer uma linha reta primeiro, e eu desci aqui 0,7, né? Mesma coisa você vai descer aqui nas costas. Então vamos fazer essa curva bem bonitinha. Ó, ela desceu ali embaixo, tá bom? Decote, a mesma coisa, tá? Então vou subir 0,5 aqui também. Ó, pronto. Vou lá com a régua e faço a curva. Vou arrumar aqui bem certinho, porque eu tô do lado contrário. Mas acho que eu tô conseguindo. Tô conseguindo enxergar aqui. Tá? Prontinho. Então eu teria o meu tamanho G. Porém, aqui tem um detalhe. Nós temos pence. E aí, como que a gente vai trabalhar a pence? Deixa eu só jogar ela aqui, até a barra. Eu gosto, ao contrário da saia, eu gosto de descer a pence junto com o comprimento. Por quê? Porque o peito da pessoa aqui vai ser maior. Então essa pence com certeza vai ter que descer. Lembrando que eu tô fazendo o tamanho G, tá bom? Então vamos lá. Será que eu desci 1 centímetro de comprimento?
1 centímetro. Deixa eu fazer uma linha reta aqui, ó. Só pra mim, como se fosse o meu guia, tá? E aí, a mesma coisa da saia. Eu vou andar com essa pence agora pra lateral, porque senão a pence vai ficar muito aqui no meio. Então, vamos lá. 0,7, ó. 0,7, 0,7. A mesma coisa desse lado. Você tá trazendo 0,7. A metade do que você aumentou aqui na lateral, mais para o centro, tá? Aqui a mesma coisa, só que agora, lembrando, você vai descer 1 centímetro a altura dessa pence. Ó, você vai redesenhar. Vou só achar a curva aqui. Isso. Vira a régua e redesenha o outro lado. Ó, ok? E aí, ó, se eu apagar aqui o lápis, você vai conseguir ver que a pence do G, ela desceu, porque o comprimento desceu, e ela veio mais pra lateral pra ficar mais proporcional com o que a gente aumentou, tá bom? Então é assim que a gente gradua a blusa. E pro P, é a mesma coisa, só que agora pra dentro. E se dizem que você não pode, levante e diga eu posso sim. Leve o tempo que for, eu vou chegar lá. E se dizem que você não pode, levante e diga eu posso sim. Leve o tempo que for, eu vou... Pronto, então olha, pro P, eu parto do M sempre, diminui 1,5 aqui, diminui 1 centímetro a altura do corpinho, diminui meio aqui no ombro, meio no decote e aqui na capa. Ó, a minha linha reta da minha base, ó, que é a minha base, certo? Então eu desci 1 centímetro, ó, tá vendo? E pro P, pro P eu mantenho, eu nem aperto muito, tá? A capa. O que vai apertar é a curva que vai ficar mais fechada e eu já vou ter descido o meio aqui. Então eu mantenho na linha do M. E aí, ó, é só fazer a curva. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, que você vai conseguir entender. Ó, aqui sim, aqui eu entro 0,7, tá bom? Aqui eu entro 1,5, eu só mesmo não subo e nem desço na linha da capa. E pronto, ó, eu já teria minha graduação P aqui, ok. O mesmo processo você vai fazer aqui na frente. E se dizem que você não pode, levante e diga eu posso sim. Leve o tempo que for, eu vou chegar lá. E se dizem que você não pode, levante e diga eu posso sim. Leve o tempo que for, eu vou chegar lá. E se dizem que você não pode... Ó, então aqui eu entrei igual 0,7, aqui o e-mail que eu errei, continuei reto, mas ela vai acabar aqui, ok? Desci o decote 0,5, então quanto maior você vai subindo, quanto menor você vai descendo, ok? Porque você vai diminuindo, ó, pensa que você vai diminuindo isso no total, tá? Aqui eu subi 1 centímetro, aqui eu comecei a riscar errado, mas é essa linha que vale pro P. E a pence, a gente vai mexer? Vamos, só que ao invés de, que nem a canetinha azul, é o G, da gente vir pra lateral, o P, a gente vai mais pro centro. Por quê? Porque eu tô diminuindo, né? Então vamos lá, vamos fazer com a canetinha, que aí você vai conseguir visualizar. Então sempre partindo aqui, ó, do M, que seria o meu lápis. Deixa eu andar mais pra lá. Primeiro eu vou fazer uns traçadinhos pra mim não ter problema de errar. A altura da pence eu mantenho, eu vou deixar igual ao M, eu não mudo, tá? E vamos lá agora pra nossa curva, então. Eu só ando com ela de lugar, isso sim. Vira a régua. Ó, ok? Eu andei com ela, então, mais para o centro, tá? Então, ó, vermelho, deixa eu só tampar aqui que eu fiz errado. Vermelho é o meu P, consegue visualizar o quanto tá menor. Azul é o meu G, e o que tá de lápis é o meu M. Tá tudo ali no anexo, anexei pra vocês, mostrando, fazendo flechinha, o que tem que aumentar, o que tem que diminuir, pra ficar gravadinho pra vocês, tá bom? E agora a manga. Como que a gente faz a graduação da manga? Primeiro, eu quero mostrar pra vocês algo, ó. Então vamos supor, essa manga, ela tá perfeita, né, pro nosso tamanho de base. Ok, claro, a gente ainda não fez o teste na prática, mas quando a gente fizer, se tiver alguma alteraçãozinha, a gente vem e arruma. Ok, pronto. Aí, agora, com aquele pezinho, você vai medir só o P, ó, tá? Em volta do P. Então vamos lá, ó. Deu 19,5. Então vou colocar aqui, ó, P, 19,5. O M, que é o que tá escrito de lápis, deu, deixa eu medir de novo, que eu não lembro mais, 20,5. E o G, vamos ver se também vai aumentar só 1 centímetro. Tudo depende da curvatura, tá? Isso, 21,5. Então aumentou de 1 em 1 centímetro. Provavelmente que acaba das costas também, mas eu vou conferir. Então vamos lá. Em pé, 22 o P. O M, aí vai e mexe. Peraí, 22 o P. 23. E o G, com certeza, vai te dar 24. Isso aí, G, 24. Então, o que a gente percebe? Que a cava, ela aumenta de 1 em 1 para cada tamanho da sua base, ok? E isso significa o quê? Aqui, ó, eu copiei, deixa eu tirar agora aqui, ó, esse papel de baixo. Então, vamos deixar a nossa manga aqui. Então, aqui é a minha manga, né? Se a minha base é M, a minha manga também vai ser M, que coube na minha base, certo? Como que eu faço, então, para graduar? Pro G ou graduar pro P. Então vamos lá. É só colocar 1 centímetro aqui de cada lado e pronto. Seria fácil, porque 1 centímetro que aumentaria aqui seria correspondente à cava da frente. E 1 centímetro que aumentasse aqui seria correspondente à cava das costas. Porém, eu tenho que pensar na cabeça da minha manga, certo? Então, quando é uma blusa maior, provavelmente que a cabeça da manga tem que ser um pouquinho maior. Então, primeiro, na cabeça da manga, pro G eu aumento 0,5. E
pro P eu diminuo 0,5. Então vamos lá, tudo em volta da cabeça da manga. Já vamos marcar pro P e pro G. Pronto, vou pegar aqui, já vou passar minha canetinha. Quando eu aumento, né, ó, não tá muito reto, gente, preciso arrumar. É ruim de fazer a caneta esse, eu não consigo apagar, tá? Mas tem que ser meio centímetro bem certinho. Por isso que é legal sempre fazer a lápis, é que aqui eu tô querendo diferenciar pra vocês conseguirem ver, tá? Mas o a lápis é sempre interessante fazer, porque não tem como errar mesmo. E se errar, é só apagar. É mais prático. Ó, então eu aumentei pro G, né? Quando eu aumento a curvatura, pode ser que ela já mexe no tamanho da minha cava, né? Ela automaticamente já mexe um pouquinho. Então, olha só, eu não vou aumentar 1 centímetro do lado, tá? Eu vou aumentar apenas 0,8. Por que, Água? Porque com a curvatura que eu fiz aqui na minha manga, pro G, automaticamente ele aumenta um pouquinho e aí eu já tenho 1 centímetro de cada lado que eu preciso da minha manga, tá? Então na manga, geralmente, eu graduo assim. Por que geralmente? Porque cada modelo, gente, muda, tá? Isso aqui a gente tá falando na base. Ó, vai ficar exatamente assim a sua manguinha. Também deixei já a linha anexo pra você, caso você queira deixar largado como gabarito, tá? Ó, então aumentei 0,8 em cada lateral e 0,5 na minha curvatura, tá bom? Comprimento da manga, se você quiser aumentar, ok, é só aumentar o comprimento. E pro P, a mesma coisa, só que pra dentro agora, né? Então vamos lá. E se dizem que você não pode, levante e diga eu posso sim. Leve o tempo que for, eu vou chegar lá. E se dizem que você não pode, levante e diga eu posso sim. Leve o tempo que for, eu vou chegar lá. Então pro P eu abaixei o 0,5, vou entrar 0,8 aqui nas laterais e automaticamente já vai dar a minha manga. Tá? Então, como eu falei pra vocês, o comprimento da manga, vocês definem. Talvez o G seria interessante sim aumentar um pouquinho o comprimento, ok? E é isso aí, gente. Você já tem a sua manga de todos os tamanhos pra já colocar na sua base, tá bom? Graduamos todas as nossas bases, deixamos tudo